Escândalo da explosão do pager. O Hezbollah desencadeará uma nova guerra no Oriente Médio. Após um ataque cibernético mortal às comunicações do grupo xiita, as autoridades libanesas estão a culpar Israel, que já se prepara para uma potencial ameaça do norte. 8 pessoas morreram e outras 2.750 ficaram feridas na detonação em massa de Pagers no Líbano na terça-feira, de acordo com o ministro da Saúde libanês, Firas Abiad. Hospitais em Beirute e outras cidades estão sobrecarregados, e o Ministério da Saúde convocou todo o pessoal médico disponível para responder à emergência. Entre os feridos está o embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani, assim como membros do grupo xiita Hezbollah. Um porta-voz da organização, falando anonimamente a Reuters, descreveu o incidente como a maior violação de segurança que o grupo enfrentou desde que o conflito em Gaza começou há quase um ano. De acordo com uma fonte familiarizada com a situação que falou com o The Wall Street Journal, os pagers explodindo eram de um novo lote que o Hezbollah recebeu recentemente. Um representante do grupo revelou que centenas de combatentes possuem tais dispositivos. Ele sugeriu que um malware pode ter causado o superaquecimento e as explosões. Alguns membros relataram sentir os pagers esquentando e os descartaram antes que detonassem. Ainda não está claro o que desencadeou essa série de explosões, mas as autoridades libanesas acreditam que Israel está por trás de um ataque cibernético. O Ministério das Relações Exteriores libanês caracterizou as explosões como uma escalada israelense perigosa e deliberada, alegando que elas foram acompanhadas por ameaças israelenses de expandir a guerra em direção ao Líbano em larga escala. Em resposta, Israel aumentou seu nível de alerta em todos os portos. Oficiais de segurança israelenses acreditam que o Hezbollah planeja ação militar, o que levou a uma reunião urgente de oficiais seniores do Ministério da Defesa para explorar opções para uma possível escalada ao norte, observou a publicação israelense Haaretz. Mas Jerusalém Ocidental está preparada para tal conflito. Uma ameaça de longa data. Em 2006, o Hezbollah, uma milícia ligada ao Irã no Líbano, sequestrou 2 soldados israelenses e matou outros 8, levando as FDI a responder e desencadeando o que hoje é conhecido como Segunda Guerra do Líbano. Naquela época, discursando no Knesset, o então primeiro-ministro Ehud Olmert explicou que Israel precisava entrar em guerra para se proteger dos ataques de foguetes em andamento do Hezbollah. Ele prometeu eliminar os militantes do grupo e destruir sua infraestrutura. Em 34 dias de combate, a Força Aérea de Israel voou cerca de 12.000 missões de combate sobre o Líbano, deixando para trás um rastro de destruição. Grandes partes da infraestrutura libanesa foram destruídas no conflito. Isso incluía pontes, estradas, estações de tratamento de água e esgoto, portos, escolas, hospitais, casas particulares e até mesmo o aeroporto internacional de Beirute. O Hezbollah também sofreu um golpe. Das 1.200 baixas daquela guerra, pelo menos 270 eram combatentes do Hezbollah. Os estoques de munição do grupo foram danificados, e seus campos de lançamento e instalações militares foram parcial ou totalmente destruídos. Israel apresentou isso como uma vitória, mas Sarit Zehavi, fundadora e presidente da ALMA, um centro independente de pesquisa e educação especializado nos desafios de segurança de Israel, diz que a vitória não estava nem perto. Desde 2006, não conseguimos derrotar o Hezbollah e ele continuou a lançar foguetes até o último dia da guerra. Houve muita destruição no Líbano, mas o sentimento era de que deveríamos ter continuado. Mas Israel não o fez. Em 14 de agosto, um cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas entrou em vigor. Menos de um mês depois, Israel suspendeu seu bloqueio naval do Líbano e, 2 anos após a erupção do conflito, os corpos dos 2 soldados israelenses foram devolvidos a Israel e sepultados. No entanto, o capítulo de animosidade entre Israel e o Hezbollah não terminou com seu enterro. O Hezbollah continuou a se armar, preparando-se para mais um confronto. As capacidades das partes em conflito. Até hoje, e de acordo com estimativas, a milícia xiita possui mais de 200.000 foguetes e mísseis, 5.000 dos quais são de longo alcance,
capazes de atingir áreas de até 700 quilômetros de seu local de lançamento. 5.000 são foguetes de médio alcance capazes de voar até 200 km, 65.000 são foguetes de curto alcance com alcance de até 80 km, enquanto 150.000 são morteiros. Além disso, o Hezbollah também possui centenas de mísseis antitanque, antinavio e antiaéreos, além de 2.500 drones, um sofisticado sistema de túneis, muito mais profundos do que aqueles usados pelo Hamas em Gaza e, o mais importante, cerca de 50.000 combatentes em serviços regulares e 50.000 reservistas, ambos os grupos bem treinados e bem equipados. Zehavi diz que o Hezbollah conseguiu atingir esse poder simplesmente porque Israel estava olhando para o outro lado. Por 18 anos, ninguém, em Israel, estava monitorando a situação. Enquanto isso, o Irã estava muito envolvido nisso. Dessa forma, o Hezbollah foi capaz de contrabandear munições de Teherã para a Síria, ou fabricaram armas na Síria e então as trouxeram para o Líbano, então não estou nem um pouco surpreso que o poder militar do grupo tenha crescido tão significativamente. Ao longo dos anos, Israel tentou prejudicar a capacidade do Hezbollah de se armar. Vários relatórios sugeriram que Israel estava por trás dos ataques a comboios transportando munição na Síria, aeroportos, centros de pesquisa e bases. Mas Eyal Zisser, vice-reitor da Universidade de Tel Aviv e um dos mais renomados especialistas em Oriente Médio, diz que esses ataques foram amplamente simbólicos. O Hezbollah não tem realmente forças, unidades e capacidades na Síria. Ele usa a Síria como uma terra para transferir armas do Irã para o Líbano. No passado, o Hezbollah esperava usar o território sírio contra Israel, mas a maioria, 99% de suas forças estão no Líbano. Então os ataques de Israel na Síria não são tão críticos e nem tão importantes, eles claramente não têm um impacto significativo. No confronto atual que começou em 7 de outubro de 2023 após o ataque mortal do Hamas a Israel e a subsequente incursão israelense em Gaza, Israel atacou milhares de alvos do Hezbollah. Nos primeiros 6 meses, mais de 1.400 foram alvejados do ar, 3.300 foram atacados do solo. Centenas de agentes do Hezbollah foram mortos, incluindo 50 comandantes de alto escalão. Zehavi diz que a eliminação deles foi significativa, dado o fato de que eles possuíam conhecimento, conexões e experiência, mas isso não prejudicou a capacidade do Hezbollah de continuar lutando. E agora, com os tambores de guerra soando mais alto na região, ambos os especialistas concordam que um confronto com o Hezbollah será diferente daqueles vivenciados por Israel antes. Primeiro, o terreno será diferente, disse Zehavi. É muito mais desafiador do que Gaza, tem colinas e vales. É mais difícil de manobrar. Será mais fácil para os agentes do Hezbollah se esconderem lá. Em segundo lugar, a infraestrutura subterrânea do Hezbollah é muito maior, e, em terceiro lugar, a munição está escondida em cidades e vilas, mas dado que o Líbano é maior, seria possível para a população deixar áreas de uma zona de guerra, para se proteger, ela acrescentou. Outro desafio está nas barragens de foguetes que o Hezbollah estaria lançando em direção a Israel. De acordo com algumas estimativas, no primeiro dia do ataque do Hamas a Israel, o grupo disparou 4.300 foguetes. Com o Hezbollah, no entanto, os números diários de foguetes, mísseis e drones prometem exceder 10.000, e a questão é se Israel estará preparado para lidar com isso. Além do sistema de interceptação de mísseis Iron Dome, que se mostrou eficiente durante as guerras de Israel, o país também desenvolveu outros meios voltados para a proteção do país. David Sling é uma dessas tecnologias, outra, usando um laser, começará a ser operacional em breve, e a IDF está agora trabalhando em uma série de projetos criativos que impediriam a infiltração de drones inimigos. Durante o ataque de 7 de outubro, Israel foi capaz de lidar com os mísseis do Hamas e nenhuma ameaça foi representada a Tel Aviv, por exemplo, disse Zisser. Com o Hezbollah, será completamente diferente. Israel tem sistemas de defesa aérea que são bem capazes, mas para lidar com milhares de foguetes.
Eu realmente não sei. Isso é algo que teremos que esperar para ver se Israel pode realmente lidar com tal ameaça ou se estará em uma situação em que sofrerá baixas e será atingido por esses mísseis, ele acrescentou. Zahavi concorda que, nunca se pode estar suficientemente preparado para a guerra. Não temos abrigos suficientes no norte. Além disso, temos apenas 15 segundos para chegar ao abrigo. Então, veremos danos em ambos os lados se uma guerra total estourar. Por enquanto, Zisser tem certeza de que uma guerra ampla não está na mesa. Nenhum dos lados está interessado nisso, ele afirmou. Os americanos também não estão dispostos a ver esse conflito, e as chances são de que Israel e o Hezbollah continuem sua guerra de atrito ao longo da fronteira. Mas, para Zahavi, o mais importante é, aconteça ou não uma guerra completa, que a ameaça do Hezbollah seja tratada adequadamente. As capacidades do Hezbollah precisam ser tratadas. O povo de Israel quer viver em paz, e o povo de Israel não vai a lugar nenhum. Então, ficaremos aqui e continuaremos a viver aqui, e faremos o que for preciso para viver em paz e continuar a viver aqui, concluiu.